nas nossas experiências sucessivas na carne, que é onde realmente nós vamos experienciar o nosso desenvolvimento a fim de crescer intelectualmente e moralmente, né? Entretanto, sabemos que, como espíritos ainda imperfeitos, por vezes fazemos escolhas erradas que nos colocam dentro de um ciclo de reajustamento espiritual. E esse reajustamento espiritual, ele é realizado por intermédio das expiações. Então, nós temos as expiações como um instrumento de reajustamento do espírito de acordo com experiências do passado. Essas questões do passado podem ser relativas a algo que aconteceu na mesma encarnação ou em uma encarnação anterior. Bom, na situação que a gente vai falar hoje sobre a reencarnação de Segismundo, nós temos um triângulo, né, que é composto pelo casal encarnado Adelino e Raquel, né, e o espírito de Segismundo, que, de acordo com o seu planejamento reencarnatório, iria nascer no seio dessa família. E de que forma esse reajustamento ia acontecer? Por que ele ia acontecer? Qual era a causa dele? Esse espírito, Segismundo, ele havia assassinado o Adelino em uma encarnação anterior, e a Raquel havia parado por conta dessa situação, acabou indo parar num prostíbulo, né? Então, é uma situação que, né, é comum, né, no nosso mundo de homicídios, assassinatos, infelizmente, mas ninguém fica impune nessa teia de relacionamentos. Nós precisamos reajustar aquilo que foi desequilibrado, né? E, dessa forma, a espiritualidade achou por bem, né, que o Segismundo pudesse reencarnar no seio dessa família, né, visto que ele tinha questões a tratar, né? Ele havia cometido um mal para esses espíritos, e esses espíritos iriam recebê-lo. E a espiritualidade, ela estava trabalhando na preparação dessa família. Então, isso é uma questão que eu acho que é bastante interessante da gente tratar, né, como a espiritualidade, ela realmente designa determinados espíritos. No caso, a gente tem aqui o André Luiz, o André Luiz, na verdade, ele está indo como um estudante, digamos assim, acompanhado de um instrutor chamado Alexandre, e ainda tem um outro amigo espiritual que se chama Herculano. Esse Herculano, ele tinha o compromisso, a tarefa de permanecer ao lado desse espírito de Segismundo até os 7 anos da encarnação dele para auxiliá-lo. Então é interessante a gente perceber como a espiritualidade, ela é sábia, como ela é estratégica, e ela não quer que nós falhemos naqueles objetivos que foram traçados para a nossa encarnação. Pode ocorrer naturalmente que ocorram desvios nessa nossa vida, mas esses desvios, em geral, ocorrem por conta das nossas escolhas erradas. Mas existe todo um planejamento, né? Não existe destino, existe um planejamento que pode ser seguido ou não, né? Existe um plano A, existe um plano B, mas é interessante que a espiritualidade, ela já estava trabalhando a fim de preparar o casal para receberem esse espírito que estava por reencarnar. Então, o capítulo inicia no momento onde o André Luiz e esse instrutor Alexandre chegam lá à casa do Adelino e a Raquel. Esse é um momento anterior à gravidez da Raquel. Nesse momento existia somente o planejamento próximo de que o espírito do Segismundo reencarnasse no seio daquela família. Mas a conjunção carnal, digamos assim, entre o casal ainda não havia acontecido. Estava no momento ainda de preparação. E o Herculano, que era um espírito amigo, ele traz o Segismundo para a casa do casal para que começasse a ocorrer um processo de aproximação entre esse espírito e a família, né?
Entretanto, nesse momento, o Segismundo ele ainda estava bastante abatido, né? Ele passou um período trabalhando na espiritualidade, tentando se reajustar, né? Até que ele tivesse condições de de reencarnar. Entretanto, como estava se aproximando o momento dessa reencarnação, ele começou a ficar ansioso e preocupado, estava abatido, né? E esses espíritos amigos tentam, de certa forma, consolá-lo e chamar a atenção de que agora era a hora derradeira, né? E que ele realmente precisava ser forte nesse momento para não falhar, né, na sua missão. E no momento em que eles chegam na residência, é um momento aí de final de tarde, no qual o casal tá tomando um café da tarde, e esse casal já tinha um filhinho pequeno que tinha por volta de 3 anos de idade. Né? E nesse período, né, os espíritos desencarnados que ali acompanham essa situação percebem que o Adelino, que é o pai, ele está um pouco aflito, está um pouco ansioso, então eles estão tendo a esposa tenta conversar com o marido e ela não é muito bem respondida, né? É até interessante que tem um comentário dos espíritos, isso aqui é algo que a gente pode observar em qualquer casal, que aí os espíritos comentam, né? Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Né? Então, aqui a gente pode aplicar isso aqui não somente para a vida, para qualquer um de nós que viva na constância de um relacionamento. Né? O quanto fica claro que aquele casal estava um pouco afastado e a esposa tentava avidamente ele manter uma conversação com o marido, mas ele não estava muito aberto a isso, né? Bom, nesse momento no qual está sendo realizado esse trabalho de aproximação, esses espíritos amigos, eles utilizam a criança, né? Que... Júnior, Sim. Posso fazer um parênteses? Pode. Então, eu achei importante essa sua observação sobre quando na família vai acontecendo esse esfriamento. Mas o Adelino, ele estava sentindo a presença, a proximidade do Segismundo que ia reencarnar, e ele ainda, embora antes de reencarnar ele tivesse se comprometido a recebê-lo como filho, mas ainda ficava aquela mágoa, porque ele foi assassinado na outra vida, né? Uhum. Pelo Segismundo. Então, a presença era incomodante, aquela energia do Segismundo, inclusive, justificava por que o Segismundo estava tão inseguro, com tanto receio, porque ele sentia a rejeição do futuro pai, em razão da experiência anterior. Obrigada. Não, exatamente, né? Até a gente falou isso em aulas anteriores, quando falamos sobre a influência dos espíritos, né, na nossa vida, e que somos antenas e que emitimos e recebemos. Então, o próprio espírito do Segismundo, que estava para reencarnar, ele naturalmente estava preocupado e devia estar tentando sintonizar muitas vezes com esses espíritos que o receberiam como pais, né? E como a Regina falou, o Adelino ele começou a sonhar com a aproximação de um inimigo. Né? Então toda noite ele sonhava que um inimigo estava se aproximando dele e isso fazia com que ele ficasse muito angustiado. Então ele estava muito angustiado, estava muito preocupado, porque até então ele não estava se recordando exatamente da situação enquanto consciente, ele não sabia do que é uma situação de uma vida anterior, ele não se lembrava, mas ele tinha sensibilidade, e isso acontece com todos nós, né? Todos nós temos essa sensibilidade para situações da vida, sei lá, a gente talvez tenha alguma dificuldade com outras pessoas, meu santo não bate com o de fulano, tenho dificuldade com o ciclano, né? Talvez nós não tenhamos a lembrança clara dos acontecimentos que levaram a esse acontecimento, mas isso tem uma origem, né? Pode ter uma origem relacionada a uma causa anterior que está ali latente
no inconsciente desse espírito. E era o que estava acontecendo com o Adelino, né? Ele estava num grau de aflição tal que ele tinha, que estava atrapalhando muito a relação familiar, né? O processo familiar, né? Um desajustado pode acabar, né? Pode acabar encerrando a harmonia, né? Dentro de casa. Todo mundo sabe essa consciência, né? Bom, e nesse momento a espiritualidade resolve utilizar a criança, já o filho mais velho, que já estava reencarnado ali com um casal, para tentar sensibilizar o pai, né? E aí a criança questiona, pergunta para a mãe, né? Ah, mãe, por que o meu pai está triste? Por que ele está chateado? E a mãe, que também não sabia exatamente do que se tratava, né? Mas sentindo, acreditava, não, meu filho, é um problema do trabalho, o papai trabalha muito, então ele está preocupado, e com certeza, quando ele chega em casa, é o local onde ele tem de recolhimento para pensar sobre suas questões da vida, né? E por isso ele está, né, um pouco mais introspectivo, né? E aí a criança, nesse momento, amparada pelos amigos espirituais ali, demonstra até bastante conhecimento espiritual, né? E consegue sensibilizar o pai, e a criança convida o pai para que eles pudessem rezar à noite, né, para que eles pudessem orar juntos. Aí o pai fica surpreso, né? Poxa, você está orando já? Aí ele fala, sim, eu estou orando, e minha mãe que me ensina as orações, então por que hoje, no final do dia, né, todos nós não oramos juntos, a fim de criarmos, orarmos, porque seria importante para a família, né, já que você está triste, pai, então vamos orar, tal. E aí o pai fica bastante sensibilizado com essa atitude do filho, que ocorreu por intermédio dos amigos espirituais que estavam ali para fazer o processo de aproximação naquela noite, né? E aí sim, antes deles dormirem, a família se reúne, faz uma oração, e o ambiente para aproximação do Segismundo com a Adelina ele fica melhor, né? Porque até então o Adelino estava muito aflito. Então ocorre essa situação e ajuda a melhorar o ambiente, né? Para que ele pudesse para que esses dois espíritos pudessem realmente se aproximar. E aí outra questão que eu acho que é realmente interessante e é legal a gente ressaltar, né? Quer dizer, a espiritualidade está ali atuando para que todo o processo seja bem sucedido, né? Para que não vai aproximar, porque uma aproximação mal feita do espírito do Segismundo com a família, com o Adelino, poderia ser desastrosa, né? Se ele não tivesse bem preparado, ele podia ser realmente muito ruim, né? E atrapalhar toda a preparação, né? E no momento em que tanto o Adelino quanto a Raquel eles dormem, aí acontece o desdobramento, né? Então, aqueles amigos ali, o Herculano, o Alexandre e outros amigos espirituais que aparecem também, amigos próximos a Raquel, a avó materna dela, que é desencarnada também, estão ali naquele ambiente, e a Raquel ela vai ao encontro desses familiares, e o Adelino ele também entra em estado de desdobramento, mas ele está bastante angustiado, bastante aflito ainda, né? E nesse momento é que os espíritos interferem para que pudesse ocorrer o encontro entre o Adelino e o Segismundo. E aí o Adelino ele fica bastante apavorado no momento em que ele vê o Segismundo e reconhece um inimigo, né, de uma vida anterior a alguém que havia o assassinado numa encarnação pretérita, né, numa encarnação passada. E aí o Alexandre, que é o guia espiritual, ele tenta tranquilizar por meio de passes, de raios magnéticos ali o Adelino, né? E convence o Adelino que o Segismundo não quer fazer nenhum mal para ele, e que sim, ele está buscando o perdão dele e esse acolhimento paternal.
né? E aí o Adelino, ele aceita o pedido de desculpas do Segismundo, então o Segismundo pede perdão, né? Pede para que ele possa abrir o coração dele e possa recebê-lo. E é muito interessante que o André Luiz relata nesse momento que ele consegue perceber que foram dissipadas as nuvens de ódio, aquela energia negativa, aquela carapaça negativa que estava no ar ali, aquela resistência do Adelino sobre um inimigo que estivesse se aproximando. Então, no momento em que há esse encontro, num ambiente propício, acontece a reconciliação entre o Adelino e o Segismundo. Né? Então, é outro ponto interessante, né? A espiritualidade, ela não deixa acontecer, não deixa, vamos deixar rolar, que o casal, que a mulher engravide, a gente liga lá o espírito do Segismundo. A espiritualidade não deixa que isso ocorra à mercê, né? Sem controle algum. Então, o tempo todo você tem ali os amigos espirituais apoiando esse processo. Então, olha como é que há toda uma preparação nesse processo de reencarnação desse espírito que está tentando se reajustar, né? Que pede perdão e pede para que esse pai, né, esse futuro pai, o receba, né? Com carinho, com amor, né? E isso realmente acaba sendo bastante importante em todo esse processo, né? Bom, e aí essa foi a primeira fase, digamos assim, do processo de reencarnação do Segismundo. Então, digamos que houve uma fase preparatória para a recepção do espírito por parte do casal. E eles resolvem retornar na outra semana para iniciar o serviço propriamente dito de reencarnação. Então, no dia anterior no dia anterior que haveria a conjunção carnal, digamos assim, o ato sexual entre o casal, aqueles espíritos já estão lá preparando o ambiente. Então aqui tem um ponto que acho que cabe ser ressaltado, né, que até esse capítulo aqui, que trata da reencarnação do Segismundo, que é o capítulo 13 do Missionários da Luz, ele dedica algumas páginas a falar sobre o sexo, né, sobre a importância do sexo, alguns desvarios do sexo que ocorrem, né, com o espírito encarnado, né? Mas é interessante que eles deixam claro que num casal, num relacionamento ajustado, né, num relacionamento afetivo ali, existe um trabalho da espiritualidade para que seja preservada a intimidade do casal. Então, o fato dos espíritos estarem ali não quer dizer que eles estão presenciando o casal fazendo sexo, né? Mas existe uma preservação dessa intimidade. Até no momento aqui no capítulo ele coloca a presença desses espíritos lá como se fosse a presença de médicos, né, para auxiliar no processo de reencarnação desse espírito, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar isso aí, né? Poxa, mas eu estou num momento de intimidade com meu marido, enfim, com minha esposa, como é que eu tenho que ficar preocupado agora se os espíritos estão me assistindo, né? Mas, na verdade, existe, se não é uma relação, se não são relações em desequilíbrio, ocorre sim a preservação do ambiente do casal, né, da preparação do casal. E o que é interessante também aqui é que antes desse processo, quer dizer, existe a análise, como eles colocam aqui, a análise dos mapas, eles chamam aqui de mapas cromossômicos do casal e do corpo, do espírito que aquele espírito vai receber. Então, eles realizam essa análise porque existe a previsão de que o espírito do Segismundo, numa fase de maturidade, ele vai desenvolver uma doença cardíaca. Então, isso já estava dentro da preparação no planejamento reencarnatório. Já sabia que, numa idade madura, isso iria acontecer.
Aí, até num determinado momento, os espíritos aqui na obra, eles deixam claro que pode ser que o Segismundo conseguisse restabelecer a condição circulatória do corpo dele durante a vida e conseguisse mitigar essa questão. Então, isso ia depender da conduta, das atitudes dele durante a encarnação, mas ele tinha lá essa predisposição. Então, naturalmente, isso foi levado em consideração, né, na escolha ali do espermatozoide, do óvulo, os espíritos, que eles chamam aqui de espíritos construtores, que cooperaram na formação do feto. Então, olha que outra coisa, olha que outra informação interessante, né? A gente tem espíritos desencarnados que já são especializados no processo de formação do feto. Né? Eu, Júnior, vou nascer numa família X, preciso ter tais características. Então, não é o acaso, né? Não é aquela coisa que a gente fala muito assim, né? Que se brinca muito falando, você foi o espermatozoide mais rápido. Na verdade, não, sempre seria você. Sempre seria você o espírito, né, XYZ, que iria reencarnar. A escolha de qual espermatozoide, do óvulo da formação do feto, é que vai ser feita posteriormente, mas o espírito é sempre o mesmo, né? Não é um espírito a cada espermatozoide, né? Enfim, essa seleção tem o processo de reencarnação que vai acontecer e tem a preparação dos espíritos nessas escolhas, né? De acordo com as necessidades do espírito naquela encarnação, né? Então, o Alexandre examina esses mapas cromossômicos que foram planejados pelos espíritos, por esses espíritos construtores, espíritos especializados nisso, né? Bom, nesse período também, o Segismundo, ele estava um pouco, mesmo após ter encontrado o Adelino e ter feito as pazes com ele, o Segismundo ele estava bastante fraco, bastante abatido, estava muito receoso, ele estava com medo de falhar novamente, então ele estava muito angustiado. Então foi muito importante nesse momento que os amigos espirituais ali o incentivassem, né, o ajudassem para que ele pudesse manter a firmeza nos propósitos dele perante a sua encarnação, né? Então foi um momento difícil. Ele não estava ali tão fugiu a palavra. Ele não estava assim tão confiante, né? Ele não estava tão confiante. Ele estava com medo, né? Veio de algumas reencarnações fracassadas e estava bastante preocupado. Oi. Sim. Vou lembrar um pouco aqui da história, né? Sempre que eu leio aqui o capítulo 13, eu lembro da FEB, e nós fizemos um teatro, uma apresentação, um drama dessa história, né? E eu lembro que eu era o Segismundo, e antes da reconciliação, eu estava com a capa preta, todo coberto com a capa preta, e por baixo da capa eu estava com a camisa branca, né? Então, depois da reconciliação, que houve o perdão, né? Então, a gente mostrou para a plateia que estava nos assistindo que a mudança do padrão vibratório naquele espírito se deu porque eu derrubei a capa preta e fiquei todo de camisa branca. Aí eu estou lembrando, né? Então, houve essa reconciliação, ou seja, eu acredito que enquanto não houvesse o perdão de ambas as partes, de ambos os lados, né? Esse processo do retorno de Segismundo teria que demorar mais um pouco, né? Mas a espiritualidade trabalhou para que esse encontro, eles se encontrassem, eles conversassem e realmente houvesse o perdão. Era só isso, Júnior. Pode continuar. Beleza, Gilmar, obrigado. Eu me lembro, Gilmar, lá no salão da FEB, como é que chama? No palco da FEB. Nós fizemos, inclusive,
um vídeo mostrando o espermatozoide correndo para alcançar o óvulo. Mas eu queria também fazer uma observação, que todo esse cuidado, todo esse apoio que aconteceu, parece que foi permitido, tinha mais de 100 espíritos nesse momento. 100 espíritos que estavam lá dando esse apoio para o Sigismundo. Isso não acontece com qualquer um, com todas as encarnações, porque ele trabalhou muito no plano espiritual, ele conquistou muitos amigos, conquistou todo esse apoio Sim. para que essa reencarnação dele fosse exitosa. Agora, Júnior, tem uma pergunta da Rosângela, você viu? Eu vi aqui, eu vi. Então tá. A Rosângela perguntou aqui, falou assim, na última aula foi colocado que não existe destino, mas o planejamento reencarnatório, de certa forma, ainda que haja o livre-arbítrio, não indica um destino? Bom, quando a gente fala que não existe destino, a gente quer dizer que não existe nada amarrado que vai ser assim obrigatoriamente, né? Porque o planejamento, ele é um norte para o espírito, né? Mas ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio, ele pode não agir de acordo com aquilo que foi planejado. E isso aí vai totalmente contra a teoria do destino, né? De um destino, quer dizer, você está fadado a passar por aquilo. Então, como aconteceu aí com o próprio Segismundo no planejamento dele, né? Você tem lá o planejamento de que ele desenvolva uma doença cardíaca, mas os próprios espíritos dizem que ele poderia reequilibrar o sistema circulatório dele e não apresentar esse problema na fase madura. Então, quer dizer, existem interferências que nós, como espíritos, podemos fazer nesse nosso planejamento, né? Então, eu poderia chamar de uma espécie... Eu não chamaria o planejamento reencarnatório de destino, não, porque ele é flexível, ele é mutável, e não existe só um plano, existe um plano A, existe o plano B, existe o plano C. Não significa que você... o Vilmar planejou, junto com os amigos espirituais, que ele seguiria a medicina. Aí o fato dele ter feito uma escolha diferente, talvez pela engenharia, significa que a encarnação dele está fadada ao fracasso? Não. Ele pode seguir outras boas escolhas também dentro dessa escolha inicial dele. Se ele escolheu ser engenheiro e não médico, ele pode também ter uma encarnação exitosa da mesma forma. Então, todos nós somos artífices aí da nossa encarnação e temos a possibilidade de alterar esses caminhos, né? Por isso que a gente entende que não existe destino, mesmo existindo planejamento. O planejamento reencarnatório, ele é uma forma de, digamos assim, otimizar as nossas chances de sermos bem-sucedidos na nossa encarnação, né? Igual qualquer um que gosta que quer empreender, né? Todo mundo fala, se você quer empreender, você tem que ter um planejamento, né? Se você abrir uma loja sem planejamento, né? Eu vou abrir em qualquer rua, em qualquer bairro, sem orçamento de nada. Quer dizer, a probabilidade que esse seu negócio venha a falir é muito grande, é muito grande. Então, dessa forma, quando você tem você tem um planejamento, é muito mais provável que a sua experiência seja, né, bem sucedida. Eu não sei se está respondido aí para você, Rosângela, mas aí qualquer dúvida a mais aí a gente tenta esclarecer, tá? Marcos, boa noite a todos. Boa noite. Eu ouvi um termo uma vez que dizia que o planejamento ele é uma trilha e o destino seria um trilho, né? Então, é uma trilha onde a gente pode tomar alguns desvios, né? Aceitar alguns desvios de acordo com a nossa conduta e de acordo com a nossa formação, né? Porque participa depois da encarnação da gente os pais, os tios, aquelas pessoas que acabam sendo referência na nossa formação como indivíduo em cada encarnação. Então, para entender o que você colocou em relação à medicina e engenharia, né? Estaria planejado ser médico, mas de repente conhecer um professor que era engenheiro e ele, por admiração, por convivência, se aproximando da engenharia e acaba ficando engenheiro. Então, é justamente esse planejamento, que é uma trilha onde eu posso, através do meu livre-arbítrio,
tomar novos caminhos. Exatamente, legal. Da trilha e não trilho. Exatamente, isso aí. Bom, é interessante também isso aí que a Regina tinha colocado anteriormente aí sobre a quantidade de espíritos que estavam lá, né, apoiando, né? E isso foi angariado pelo próprio Segismundo, né? O fato dele ter assassinado alguém numa encarnação não significa que ele tenha sido, igual hoje em dia o pessoal fala na internet, né? Ele não foi cancelado. Ele continua angariando, mudou seu comportamento, enfim, agora está tendo uma nova chance, né, de reencarnar. E ele também teve a promessa dos espíritos amigos de que continuariam apoiando ele mesmo depois de encarnado. Inclusive, tem a previsão de que o Herculano permanecesse ao lado dele, espiritualmente, né, até os 7 anos. Porque até os 7 anos que vai se completar o processo de encarnação plena, né, desse espírito. Então, a gente tem muitos relatos, inclusive, de crianças que até os 7 anos fazem muitas narrações de vidas anteriores, de situações que tenham vivenciado na espiritualidade, tendo em vista que ainda estão num processo de... ainda estão completando o seu processo reencarnatório. Bom, e aí nesse momento a espiritualidade também vai iniciar o momento de redução perispiritual, né? Bom, a gente já falou sobre perispírito, né? Que é o elemento semimaterial que vai ligar o espírito ao corpo. E quando o espírito ele está desencarnado, o que nós visualizamos ali, digamos, talvez eu como médium, né, vejo aquela forma do espírito, eu estou vendo o perispírito, né? É o que é o semimaterial, é o que dá forma ao espírito. E da mesma forma, quando o espírito ele vai encarnar em um novo corpo, né? E sei lá, se o espírito está se apresentando ali desencarnado como um homem adulto, e ele vai encarnar naturalmente como um bebê, né? O perispírito precisa ser reduzido da mesma forma. Então, existe um processo que nós chamamos de miniaturização do perispírito, tá? Para que possa estar adequado à nova forma, o novo corpo, né? A gente vai começar lá no desenvolvimento do feto, né? E o perispírito vai estar acompanhando essas transformações, né? Digamos assim. E aí tudo isso acontece, né? Com o suporte dos amigos espirituais, né? E aí os espíritos construtores, e eu acho muito legal isso quando a gente estuda essas obras, né? Ver o quanto nós temos espíritos especializados, digamos assim, nas artes espirituais, né? Porque tudo que nós estudamos na nossa vida aqui como encarnados em geral, é relacionado à nossa vida material, né? E a gente tem formações na espiritualidade relacionadas diretamente à atividade do espírito. Então, sei lá, o espírito construtor, ele é um espírito especializado, né? Então, eles atuam no processo de magnetização do corpo perispiritual do Segismundo, né? Para que ele possa aderir a essa forma reduzida e, ao mesmo tempo, esse espírito que está desencarnado e que está em processo de encarnação, ele vai perder a consciência. Ele não vai ter essa consciência como um espírito desencarnado, porque no momento em que ele estiver conectado a essa mãe, né, aquele feto que está se desenvolvendo, né, já se iniciou o processo de encarnação. Então ele não vai estar lúcido como um espírito desencarnado, né, vivendo na erraticidade. Bom, o capítulo tem alguns outros pontos interessantes aqui, gente, que eu até falei isso anteriormente, mas eu queria falar de novo aqui sobre a questão do sexo, né, que tem um comentário aqui dos amigos espirituais falando sobre falando sobre isso, né, sobre o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Né? Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dos irracionais.
né? Então, de forma alguma, também o espiritismo ou os amigos espirituais nessa obra querem sujar ou dizer que o sexo é algo que não presta, não é nada disso. Mas sim que o uso que tem sido feito por nós, no geral, ainda tem sido muito aquém do que deveria ser, ainda tem sido muito ligado aos aspectos materiais, e essa energia sexual é uma energia criadora e que a gente ainda também sabe muito pouco, né, de como isso pode ser melhor sublimado, digamos assim. Então, o espírito protetor lá do Alexandre, na frente lá de muitos espíritos, ele entrega o Segismundo à sua futura mãe, né? Isso, naturalmente, eles estão num momento de desdobramento, né? E nesse momento aí no qual eles estão desdobrados ainda antes dessa comunhão carnal, né? Eles recebem esse espírito já na forma infantil, na forma de um bebê, né? Como seria o seu corpo de carne, né? E nessa noite, né? Quer dizer, nessa noite, após a conjunção carnal, o ato sexual, né, do casal, o espírito do Alexandre, olha que é interessante também, né? Que até no livro está dessa forma. O Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo. E após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Então, cai por terra aquela nossa teoria de que você foi o espermatozoide mais rápido. Na verdade, não, sempre seria você. Só foi escolhido o espermatozoide mais adequado para que você tivesse as suas dentro da sua programação espiritual. Né? Então, eu acho muito interessante isso, como esse espírito do Alexandre, no caso, ele tem esse poder aí, né, que ele provavelmente desenvolveu, estudou, para fazer essa seleção, né? E naturalmente essa seleção desses espermatozoides estava adequada àquela análise que ele fez anteriormente dos mapas cromossômicos e das necessidades do Segismundo nessa encarnação, né? Bom, e aí depois disso, essa forma reduzida do Segismundo é ajustada ao útero da mãe, né? E aí a partir daí, quer dizer, a fecundação do espermatozoide no óvulo, o desenvolvimento do feto e essa ligação inicial do espírito a esse feto, e aí dá-se início a esse processo reencarnatório. E após isso, o André Luiz e o Alexandre retornam. Esse relato aconteceu no Rio de Janeiro, né, num bairro do subúrbio do Rio, e eles retornam depois à espiritualidade. Né? Tem um comentário aqui da Débora, né? Da Débora, não, acho que é o Marcos, né? Não sei se é o Marcos ou a Débora. Mas um livro que explica de forma muito detalhada é Memória de um Suicida, onde inclusive detalha sobre provas e expiações, ainda fala sobre os engenheiros pela programação genética, etc., do encarnante, excelente, emocionante obra. Realmente, esse livro, ele é sensacional. Esse livro é pesado, né, Marcos? É um livro pesado, é um livro que você tem que ler com bastante atenção, mas é um livro pesado, né? É um divisor de águas em relação ao conhecimento do mundo espiritual, na minha opinião, sabe, Júnior? Uhum. Ele traz uma verdade que os livros do André Luiz, ele fala muito sobre o mundo espiritual, mas ele fala muito uma verdade de como a gente carrega as nossas dívidas no passar dos séculos, né? E que muitas das vezes aqueles que foram vítimas dos nossos maus tratos são aqueles que nos resgatam do fundo do poço, né? É muito lindo, é muito emocionante. Estou arrepiado aqui falando, me lembrando de passagens. Vale muito a pena ler, muito a pena. É um livro realmente que você tem que ter muito
lê de forma bem centrada e é aos poucos também, mas é muito gostoso. É verdade. Inclusive, até o Onofre colocou aqui que tem o audiobook no YouTube. Eu até tinha esse audiobook, eu tinha os CDs que até a FEB ela vendia esses CDs que é narrado, mas não é só não é só a leitura, né? Tem até uma sonoplastia, tem é tipo uma narrativa, é como se fosse uma telenovela, né? É bem legal. Bom, gente, esse é o capítulo 13 que narra aqui esse processo de encarnação do Segismundo. Eu acho que é importante a gente atentar para de que forma a espiritualidade trabalha, né, que não é algo que ocorre à mercê da nossa vontade, não é algo que ocorre de forma solta, né, que existe um planejamento, mas é interessante pensar, né, como é grande o aparato espiritual, visto que, vamos lá, quantas pessoas nascem por dia só no planeta Terra, né? Cada espírito desse que nasce, ou quantos espíritos também estão desencarnando, né? Olha essa rede no qual nós estamos inseridos, e cada um deles cada espírito desse tem uma história, né? Tem uma história, tem vinculações espirituais. Então, olha como é grande e como a espiritualidade provavelmente precisa de trabalhadores para dar conta disso aí, para que todos nós possamos ser bem-sucedidos dentro da nossa trajetória espiritual, que existem espíritos realmente especializados que estão trabalhando, e existe todo um trabalho prévio para que a minha encarnação possa ser bem-sucedida, para que ela não dê errada. Claro que eu, como espírito, tenho o livre-arbítrio, posso fazer outras escolhas, né? E isso pode, dependendo das minhas escolhas, isso pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Isso pode me levar por buraco novamente. Ou como eu posso fazer uma escolha diferente que também talvez seja tão boa quanto o planejamento inicial, tá? Então, eu queria, na verdade, esse capítulo, na verdade, o capítulo é até grande, né? Mas, resumindo aqui para vocês, queria que todos vocês pudessem... É interessante, claro, que leia-se o livro todo, mas esse capítulo em si é muito legal, e para quem tiver mais interesse sobre esse aspecto, porque ele vai bem no detalhe, né? Porque eu falei aqui, de certa forma, alguns aspectos um pouco mais por cima, né? Mas ele no livro vai bem no detalhe sobre de que forma ocorrem determinadas análises de cromossomo, tem um aspecto mais científico, né? Dentro da escolha e tudo isso baseado nas minhas necessidades como espírito, né? E queria abrir para perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, se a Regina e o Vilmar quiserem adicionar. João, você pode falar rapidamente em que momento ocorre a ligação do perispírito e do corpo? Porque eu fiz essa pergunta, aí o Marco me fez gentilmente essa indicação desse livro, né? Uhum. Memória de um suicídio, mas como... Não, o momento da ligação do espírito vai ser o momento da ligação do espírito vai ser o momento da formação do feto, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, se forma um feto, e nesse momento há a ligação, né? Já existe a ligação, digamos assim, espiritual, né? Com a ligação espiritual com a família, né? Que vai recebê-lo, mas a ligação com aquela forma física, com o corpo, ela ocorre no momento da fecundação. Por isso que a doutrina espírita ela é contra o aborto, porque já existe, desde o momento da fecundação, um espírito ali ligado, né, para que ocorra esse processo. Por isso que já é uma vida, né? Por isso que é exatamente por isso, por acreditarmos nisso, que somos contra o aborto. Tá? Regina? Então, esse capítulo realmente é riquíssimo. É muito importante que todo mundo leia, porque esse tema continua semana que vem. Toda essa preparação com todos esses amigos espirituais que estavam ali, amigos do Segismundo, onde que o André Luiz estava como aprendiz,
e é bom porque as dúvidas dele ele coloca aqui e ele vai esclarecendo. Porque, na verdade, ele explica que eles preservam, porque não é toda, como o Júnior falou, que eles estavam ali, que não é toda relação sexual que é preservada. Ele fala que quando as uniões são as pessoas, os cônjuges, merecem essa proteção. Eles não tinham momento nenhum, motivo nenhum para estar ali presente. Eu estou procurando aqui aonde que ele fala isso. Então, ele fala assim, não é necessária a nossa presença, não é necessária a nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. Aí ele fala, e com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? Isso não. Aí ele diz, isso não se deve esquecer, nos lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que é no caso de espíritos vampirizadores, quando a união tem outros objetivos. Inclusive, eu volto aqui, outra parte muito importante, que ele fala da união de qualidades. Ao invés de pensar em união sexual, que um dia vai haver união de qualidades. Aí ele chama, assim, o magnetismo planetário de atração entre as almas, denomina-se amor. Entre os elementos químicos é a conhecida afinidade. Não seria, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no serviço da criação divina. Aí ele diz, lá na frente, que a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores, há fecundações físicas e fecundações psíquicas. Eu achei isso muito importante, porque isso é o futuro, né? Uhum. Então, quando acontece esse momento íntimo do casal, aí o casal, o corpo físico está dormindo, e eles vêm para essa reunião do momento da entrega do Segismundo já miniaturizado. Miniaturizado. Ele, então, inclusive a mãe da Raquel está ali presente, e ela que entrega para Raquel. A Raquel pede, inclusive, para receber esse filho ajoelhada, porque era tudo isso, estava na programação. E essa dificuldade toda que teve de afinidade entre o futuro pai e o futuro filho, foi vencida com essa descrição que o Júnior também fez. Então, aquele momento é muito lindo, porque o Adelino perdoou, aceitou, inclusive eles fazem uma prece muito bonita. Então, nesse momento, esse momento simbólico, que o perispírito do Adelino é entregue para Raquel, que recebe de joelhos. Então, tem um momento aqui que ele descreve o momento da união, que é molécula a molécula, cada molécula do perispírito miniaturalizado, não consigo falar, a
ao novo corpo que se forma. Então, ele descreve isso aqui com muito detalhe, quando ele diz, ó, que essa encarnação, aqui achei. Estou procurando, já acho, esse momento que a Glaia está perguntando. Nós vamos trabalhar esse capítulo de novo a semana que vem. Os membros dos órgãos serão Alexandre. O fenômeno, ó. Quem tiver com o livro aí pode ajudar a procurar. Aqui, achei. Achei, ó. Aí ela fala assim, agora, meus irmãos, penetremos na câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre a carinhosa mãe de Raquel, acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria, quando ela recebe o Segismundo. Aí ele diz assim, faremos agora, o Alexandre diz para todo mundo, faremos agora o ato de ligação inicial em sentido direto de Segismundo com a matéria orgânica. É isso que você estava procurando, né? Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam dois corpos com a bênção do sono, que a bênção do sono imobilizava. Mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Em despertando na espera densa da luta do aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiam fixar. Aí que ele diz aqui, que tinha mais de 100 amigos. Aí eles deixam a família lá junto, e aí depois ele volta. Alexandre, raciocínio, é que ele está explicando. Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Não. A forma... Bem, no próprio Segismundo, nosso irmão Herculano, de pósturos informes. Tarefas edificantes, pormenor. Aqui, é mais embaixo. Agora, auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria densa. Raquel acordara experimentando... Tem um lugar que ele explica direitinho onde que eles entregam. Concede-nos aos que recebem agora o novo ministério. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Eu estou achando.
Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrima e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços e deixando-lhe a fonte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor que se une à haste. Então compreendi que, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquele que seria a carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico. Agora auxiliemos o nosso amigo no primeiro contato com a matéria densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido como navegante feliz. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separara o plano físico, o plano espiritual da esfera física, e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade. Aí ele diz mais na frente: observando que a forma física de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando: temos aqui o aldar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através das condutas naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros, aproximadamente, por minuto. Aí depois ele diz: após acompanhar absorto o serviço da marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que eu ajudava a desembaraçar-se dos companheiros. A célula feminina, que em face do microscópico projétil esquemático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula à maneira de pequenina embarcação torpedeada e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição da grande prova. Sempre ao influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo,
gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho. Helena, Oi? quando você concluir, eu queria fazer uma observação, por favor. Pode falar. Pergunta aí para todos. Essa pergunta foi feita, se não falha a memória, o ano passado, lá no André Luiz, que a gente estava falando de planejamento reencarnatório. A pessoa que a participante que me fez a pergunta, ela achou esse relato do André Luiz com um pouco de um pensamento assim religioso, muito direcionado ao sagrado, né? E nas minúcias. E ela fez a seguinte pergunta, e eu faço para todos vocês. Falou, Vilmar, será que vamos ter sempre um Alexandre, um processo diferenciado, num processo onde não reina o amor, onde o sexo é a premissa principal, ou seja, o uso dos genitais? E ela vai me falar o seguinte: durante o estupro, a mulher engravida, como é que é o processo? Vai ter um Alexandre lá para jogar fluidos magnéticos em cima do espermatozoide, para ele chegar e fazer a fecundação? Ela vai me dizer, e milhares de jovens, durante as festas de carnaval, que saem nas baladas, se embriagam e fazem sexo, como é que é o processo? O processo é o mesmo? A providência divina vai agir? Como é que ela vai agir? Vai ter 100 espíritos lá, com essa referência toda, entregando a criança na mão da avó? Como é que é feito o planejamento nesse caso aí? O que vocês acham, pessoal? Vilmar, antes da sua resposta, eu vou terminar aqui, tá? Termine. É porque eu cheguei agora que eu consegui chegar no ponto que a Glória perguntou. O que ela perguntou mesmo? Eu esqueci já. O momento de união. E é agora que chegou o momento. Senão a gente perde o contato aqui, tá? Não é, mas a união não foi aqui quando o espermatozoide fecundou o óvulo? Vou ler agora. Agora que eu cheguei. Tá. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Ponto. Aglaé, não sei se eu te respondi. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus os proteja. Então, foi exatamente nesse momento que houve todo esse aparato especial para uma reencarnação. Agora eu devolvo a palavra para o Vilmar. Se ficou dúvida sobre isso aqui, Aglaé, eu estou com a página aberta. Não, obrigada, Regina. Então, pronto, Vilmar. Eu estou aguardando. Eu fiz uma pergunta para os participantes, né? O que vocês acham aí, Marcos, Onofre, Glaé, a turma toda que está nos ouvindo? O processo do Segismundo é uma coisa que vai acontecer igualzinho em todos os processos encarnatório? Não, Vilmar, não é igual, não. Todo processo reencarnatório ele é único, né? E quanto mais
quanto mais capital o espírito tem, maior é a assistência. E há espíritos, e a reencarnação ela é compulsória, né? Sem escolha. E todo o planejamento também é determinado para que ele consiga resgatar aí suas dívidas. Ok. Eu acho assim. Pode falar. Então, eu acho assim, pelo que eu estou entendendo, assim, depende bastante da evolução do espírito. Quanto mais evoluído ele está, então, assim, mais é capaz que não ocorra e não se repita. Né? Não que seja da mesma forma, né? Mas que não se repita o que acontece, né, nessa situação que você colocou. É isso. Alguém mais quer se pronunciar? Ou discordar? Então, a misericórdia divina, ela nos acompanha sempre, né? Simplesmente pelo fato de sermos filhos de Deus. A gente até falou no Pai Nosso, somos filhos de Deus. E todo bom pai e toda boa mãe, e aqui Deus, ele está num contexto bem amplo, está no contexto de Deus Pai e Deus Mãe, tá? Não abandona seus filhos, por mais deserdados que eles sejam, por mais aviltante que o espírito seja, tanto o que vai encarnar, como os encarnados que estão dentro do processo, né? Por mais rebeldes, ignorantes, às vezes até espíritos maus, né? Mas mesmo assim, a providência divina vai estar junto, né? O processo está garantido. Esse espírito precisa... eu estou falando para vocês, por exemplo, né? Quando eu nasci dentro de um processo desse, tá? Por isso que eu estou falando, porque é uma coisa que é inato de mim. Certeza absoluta. E eu fui desamparado. Eu não conheci nem meu pai, nem minha mãe. Não foi num processo desse aí, que eu não sei que processo que foi, tá? Sei que foi um processo dolorido, porque a única história que se sabe é que minha mãe tinha 16 anos e ela aportou em Fortaleza, lá numa maternidade que tinha, e eu nasci. E uma hora depois ela pegou um táxi e foi embora, tá? E mesmo assim, eu sou grato, imensamente grato, tanto a meu pai como a minha mãe por esse processo. Sou grato a Deus também, porque o meu processo não foi igual ao do Sérgio Mundo. Foi diferente, tá? Pode ser que tenha havido alguma reunião no plano espiritual, claro, né? Mas a gente precisa sair daqui acreditando que a misericórdia de Deus está sempre do nosso lado. Ela está sempre provendo para que a gente possa continuar caminhando, né? Ou seja, o espírito, ele só não progride, ele só não se torna melhor por sua própria vontade. Porque Deus facilita, e a facilidade de Deus, ele vai começar lá quando o espírito é criado, simples e ignorante, mas ele já traz dentro na sua consciência as leis divinas. Ou seja, Deus provê tudo que nós necessitamos para que a gente não possa estacionar, para que a gente não possa cometer mais faltas, né? A misericórdia está sempre presente. É só isso que eu tinha que falar. Vilmar, o seu planejamento reencarnatório aconteceu sim, tá? Você está aí se colocando, com certeza você teve apoio, que a sua mãe ofereceu a oportunidade de você reencarnar, sua mãe biológica, mas isso fazia parte do planejamento.
O suporte ele sempre vai existir, né? Mas claro que, como no caso do Segismundo, Isso. ele... Por que tantas pessoas estavam ali acompanhando ele? Porque ele angariou essas amizades, né? Esse carinho, né? Então, naturalmente, isso vai depender de pessoa para pessoa, mas assim, o suporte ele sempre vai existir, né? O apoio, o suporte da espírito dele, nunca ficaremos à mercê, né? De jeito nenhum. Regina, quer complementar com mais alguma coisa? Alguém mais quer perguntar? Eu acho que era bom que alguém trouxesse alguma dúvida. A gente acha que esse capítulo, ele é, assim, nas obras espíritas, que fala de reencarnação, a gente vai falar ainda semana que vem do livro Entre a Terra e o Céu, que tem a reencarnação do Júlio. Entre a Terra e o Céu, ele desencarna e reencarna, acho que 4 ou 5 vezes. É um estudo do André Luiz sobre acompanhando esse espírito. E também no livro E a Vida Continua, que também fala de reencarnação. E vamos voltar também no Missionários da Luz. Por quê? Se falar de reencarnação, esse capítulo 13, que até o Onofre está perguntando aqui, é isso mesmo, é o capítulo 13 do Missionários da Luz. É o que há de mais detalhe sobre um processo reencarnatório. É um modelo, né, de uma reencarnação bem especial, bem planejada, bem acompanhada e bem descrita, porque com certeza são muitos merecedores desse acompanhamento. Mas essa foi uma oportunidade que o André Luiz teve de aprendizado e que ele descreveu para a gente com tanto detalhe, que nos esclarece muito, que aprofunda em nós a responsabilidade sobre a nossa atual encarnação, né? Porque seja uma encarnação sem tanto detalhe, sem tanto planejamento, ou uma encarnação, assim, sem planejamento, como o Vilmar falou, resultante de um encontro fortuito, jovens que não se apercebem da responsabilidade e não se cuidam nas relações. Isso acontece sempre sob a proteção divina, sempre os espíritos protetores encarregados desse tipo de reencarnação, eles estão sob a proteção e o cuidado dos amigos espirituais. Então, qualquer situação que nós estejamos aqui é uma oportunidade de fazer essa caminhada rumo à perfeição que nós estamos empenhados, todos nós, muito empenhados, e que a gente valorize o estar aqui na Terra. É um convite para reflexão. A palavra é sua, Júnior. Não, se ninguém mais tiver nada, eu encerrei o que eu tinha para falar, vocês complementaram, tanto o Vilmar quanto a Regina. Se alguém tiver não tiver mais nada para falar sobre o tema, e assim, na verdade, né, eu acho que o mais proveitoso para todos nós aqui, para qualquer um que tenha dúvidas também, mais interessante, pega o capítulo e leia, tem que sentar e tem que ler, né, tem que estudar, então tem que pegar esse capítulo durante a semana, quando tiver algum tempinho, ele é um pouco longo, mas tem que, assim, vai demorar no mínimo 1 hora para ler esse capítulo, mas vale a pena, né, realmente, eu acho que é importante assinalar as questões que surgirem de dúvida e trazerem para a gente, mas tem que ler o capítulo. Tem que ler o capítulo. Tá? E, gente, então, vou pedir pro Vilmar, já que a Regina fez a prece inicial, Vilmar, você pode fazer a prece final para a gente? Posso. Então, amados amigos, amadas amigas, vamos elevar nossa mente, nossos corações, ao plano maior,
a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas. E vamos agradecer pelo conhecimento, agradecer pela sabedoria que nos foi passada durante a nossa apresentação, nosso diálogo, nosso convívio. Vamos agradecer pela família, agradecer pela permanência da vida. E agora vamos pedir, rogar a Jesus, aos amigos espirituais, que possam continuar nos assistindo, nos instruindo, principalmente nas horas difíceis das nossas escolhas. Que possamos sempre fazer as escolhas tendo como premissa maior o amor, a paz. E nesse momento que vivemos, nesse momento de grande prova planetária, rogamos a Jesus, aos benfeitores espirituais, que possam estar presentes nos hospitais, nos lares, nos presídios, nas ruas, priorizando esses nossos irmãos que estão no sofrimento. Pedimos também que essa luz, energia, se faça também presente nos corações, nos espíritos intolerantes, nos espíritos inferiores, tanto encarnados como desencarnados. Que de alguma maneira, de alguma forma, eles possam perceber a presença divina do amor, a responsabilidade coletiva. Ampara, Senhor, ampara, guarda, consola a todos. E para concluir, amado Mestre, rogamos a Ti a Tua bênção, a Tua paz, serenidade, a Tua doçura. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, sim. Então, amigos, um grande abraço para todos. Paz e bem. E tenham todos um excelente final de semana. Boa noite. Bom domingo a todos. Obrigado.